Voltamos para o terceiro bloco do Observatório Cultural, conversando hoje com Bruno Steinbach, artista visual paraibano, natural do João Pessoa. Bruno, a tua formação acadêmica influenciou na tua obra? Filosofia e letras, né? São suas formações, as áreas de conhecimento que você estudou academicamente. Onde isso se reflete na tua obra? Quando eu fiz a primeira exposição individual, que foi 78, se eu não me engano, que eu não gosto de usar essa palavra curador, o cara que era o diretor lá dessa galeria era esse meu amigo Afonso Bernal, e ele me deu essa maior força do mundo, que tinha sido meu professor do curso de História da Arte, anos antes. E eu fiz ali funcionava onde era o antigo prédio da reitoria, ali na Lagoa, perto do liceu. Você vai descendo, quando chega perto da Lagoa, não tem um edifício enorme ali. Aquilo antigamente era a reitoria da Universidade Federal da Paraíba, era ali. E embaixo tinha uma instalação enorme, com um mezanino, que era a galeria da antiga COEX, era a Galeria José Américo. Então eu fiz uma individual lá, totalmente influenciada pelo curso de letras e daquela comunidade universitária ali, do Departamento de Ciências Humanas, Letras e Artes, né? Então a gente queria derrubar os milicos. Então a história era tirar a ditadura militar. Então essa exposição era quase, era muito engajada politicamente, era quase charges. Era aquela coisa mesmo de derrubar, de crítica ferrenha contra a ditadura militar. Em pleno período ditatorial, no meio da ditadura. Houve algum tipo de represália em relação a esse trabalho? Teve. Eu pintei um quadro que era um cavalo com a faixa presidencial. Certo? Que Figueiredo dizia que preferia o cheiro de cavalo do que o cheiro do povo. Aí eu fiz ele como se fosse o próprio cavalo, com a faixa presidencial. Isso aí deu um problemazinho. Não estava nessa exposição, não. Isso aí foi uma venda que eu fiz para outra pessoa e deu uns problemazinhos, mas deu para contornar. Agora, a exposição na reitoria deu muita divulgação da mídia positiva, foi muito frequentada. Vender que é bom nada. Mas nessa época também, justamente, a história da influência da sociologia, né? Na hora do curso de letras, de filosofia, a gente queria era protestar, mudar a sociedade. E deu certo, nesse sentido aí. Mas aí voltamos à história do feijão com arroz. Os problemas práticos do dia a dia, a gente vai amadurecendo e vai começando a ver que a gente tem que mudar primeiro interiormente. Jesus Cristo tentou mudar o mundo e até hoje não conseguiu. Então, eu estou começando a achar que o meu reino é igual ao dele, não é deste mundo. E além desse momento onde você viveu uma temática mais de protesto, né, em relação ao regime ditatorial que a gente viveu, que outras obras, que outros temas, melhor dizendo, permeiam tuas obras? O que é que te inquieta e que você expõe nos teus quadros? Olha, eu misturo muito, eu tenho muito essa coisa do tema recorrente. Antes dessa exposição de 78, a coletiva que eu fiz em 76 na COEX, que fomos eu, Dal Henriques e os dois irmãos Lacerda, Alberto Lacerda, que até hoje eu considero um dos melhores artistas daqui da Paraíba, Alberto Lira Lacerda, e o irmão Guilherme, que eu não sei mais que fim levou. Eu vejo sempre, acompanho a vida de Lacerda, é meu amigo e um excelente artista. Então fomos eu, Dal Henriques, Alberto de Miranda Henriques, que ele assinava Dal Henriques, Alberto Lacerda e Guilherme Rômulo Lacerda, que era irmão de Alberto. Fizemos a exposição lá. 4 artistas novos, era o tema. Na frente onde era o cinema municipal, era a COEX. Aí tinha a primeira galeria Pedro Américo, Galeria Pedro Américo. Eu falei aqui ainda agora Zé Américo, naquela galeria Pedro Américo. Aí era tema erótico, justamente quando eu conheci aquela moça lá em Areia. Então eu só queria saber de tema erótico. Minha pintura, meu amigo, era libido. Se você deixasse o quadro em pé, escorria sêmen. Aí fui, vamos para a política. Aí quando entrou aquela história da arte, que eu digo arte engajada, tudo é engajamento, a gente está engajado em tudo, mesmo sem saber. Mas era aquela coisa bem panfleto, quase panfleto, bico de pena, certo? Muito preto, branco, coisas meio tenebrosas.
Aí fui seguindo. Aí comecei a pintar de novo a sensualidade, mas vista com menos libido e mais interesse nas formas, nas possibilidades de relevo, de claro escuro, né? Uma mulher, ela tem uma infinidade de ângulos para a gente abordar, enquanto o artista plástico, para o escultor, para o pintor. O homem também. Eu prefiro pintar as mulheres. Aí comecei a ter um certo mercado. Nos anos 80, aqui havia um boom dos chamados consórcios, que na verdade não eram bem consórcios, era um grupo. Nós formávamos grupos de 10 pessoas, toda aquela geração dos anos 60, 70 e 80. Nós ganhamos muito dinheiro com isso e era muito prestigiado. Então, uma pessoa de posses queria organizar um consórcio, ela fazia reuniões na casa dela e todo mês nós levávamos uma obra para lá que era sorteada entre aquelas 10 pessoas. E aquelas 10 pessoas pagavam mensalidades durante 10 meses. Então a gente tinha 4, 5, 6 grupos desses, 40, 50, que a gente só precisava entregar 4, 5 quadros por mês. Então tanto dava para a gente dar conta das encomendas e tinha um montante de dinheiro que dava para a gente viver com conforto. Tinha meu carro, tinha carro na prata, um conforto relativo. Bruno, recentemente foi feita uma exposição retomando as décadas de trabalho artístico teu, né? Fazendo essa retrospectiva, não em caráter de obras, mas na tua história, na tua trajetória. Além desses momentos que a gente já citou aqui, quais são os momentos marcantes na tua trajetória? E me fala também dessa culminância de fazer uma exposição retomando esse histórico de décadas de trabalho nas artes visuais. É um tema meio chato danado, mas eu acho que você já sabe, eu posso falar nele, né? Fica à vontade. Em 88 aconteceu uma tragédia, que eu prefiro não entrar em detalhes, né? Cometi um absurdo aí e fui condenado. Aí, numa briga de bar, infelizmente, tirei a vida de dois rapazes. Na época todo mundo andava armado. Hoje em dia ninguém anda, mas na época todo mundo andava armado. Só era eu não. Resolvi cumprir a minha pena e pagar pelo que devia. Não quis ir para a Alemanha, poderia ter ir para a Alemanha, lá ninguém me pegava. Mas eu digo, eu vou cumprir esse negócio aí. E cumpri. Eu fui condenado a 28 anos. Cumpri 10. Merecidamente, que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Embora os dois não fossem nenhum santos. Mas ninguém tem esse direito. E eu tive essa noção. Então, cumpri minha pena, trabalhava lá dentro, fundei ateliê lá dentro, tinha uma fabriqueta de telas, alguns presos, eu cheguei a ter 15 presos trabalhando comigo lá. Era onde hoje é o presídio do Roger, que na época tinha serraria lá dentro, tinha tudo. Hoje aquilo ali é um campo de concentração, Deus me livre. Mas na época tinha serraria, tinha artesanato, funcionava tudo. Nós passávamos o dia inteiro no pátio, e cada um tinha sua oficina, seu negócio, e depois era recolhido. Passei 4 anos e poucos ali. Tive fábrica de detergente, sempre trabalhando e sempre pintando. Tinha meu ateliê. Coisa que, aliás, a imprensa na época, assim, tá valendo, dizia que eu tinha mordomia, tinha mordomia. Porque eu trabalhava, eu financiava meu ateliê. Não era a expensas do governo. Eu pagava os presos que trabalhavam para mim. Então não era nada ilegal. Era tudo com conhecimento da vara das execuções penais. Mas para a população um pouco manipulada aqueles programas policiais, aquelas coisas da época, era mordomia. Ah, tem mordomia. Olha, foram 5 anos de essa história. Não podia ter uma geladeira, não podia ter, era mordomia. Aí eu consegui a progressão de regime para regime semiaberto. Aconselhado e já experiente, 4 anos ali dentro, eu digo que se eu ficar aqui pode ser que eu morra. Aí eu consegui a transferência para o Rio Grande do Norte, para um presídio agrícola que tinha lá. Hoje é um presídio federal, mas na época era semiaberto, não tinha nem guarda. Era como um acampamento numa fazenda. Fui para lá. Lá eu consegui ficar em casa, trabalhando em casa.
Só me apresentava ao juiz. Depois consegui ficar em liberdade condicional. Lá não teve nada disso. A imprensa, quando falava de mim, era bem. Falando dos meus quadros, me elogiando. Lá foi uma maravilha o cumprimento do restante. Foi mais outros 4 anos e pouco. Na verdade, foram 9 anos e pouco. Com a história da remissão de pena, cada 3 dias você diminui 1, certo? É como se eu tivesse tirado 10 anos, mas na verdade 9 anos e pouco. Aí eu fiz uma solicitação que chama-se indulto individual ao presidente da República. A época era Fernando Henrique Cardoso. Todo ano o presidente da República ele edita um indulto que beneficia uns, dá a liberdade, outros diminui a pena. Então tem vários itens e dependendo de vários pré-requisitos. Eu preenchia um dos pré-requisitos para a extinção da pena. Fiz, então, formalizei isso eu mesmo. Nessa época eu já tinha estudado muita lei das execuções penais. Então eu fazia e pedia para um advogado assinar. Mandei um pedido de indulto individual. O Conselho Penitenciário votou contra de Natal. Isso já, todo o meu processo tinha ido para o Rio Grande do Norte. Não tinha mais nada aqui. Que isso aí era perfeitamente legal. Criaram isso para evitar que preso mafioso interferisse com o seu poder no cumprimento da pena. Só que aí virou uma faca de 2 gumes. O preso também poderia alegar que estava sendo perseguido e pedir também para ir para outro canto. Foi o que eu fiz. Certo? Que estava sendo perseguido mesmo. Tudo que eu pedi era negado aqui. Aí o Conselho Penitenciário lá negou. Aí o promotor de Mossoró, isso é uma coisa inédita, eu criei até jurisprudência lá, porque ele foi de encontro ao Conselho Penitenciário, que ele me conhecia o trabalho, e eu estava pedindo tudo dentro da lei. O cara lá deu um parecer contrário por implicância. Aí ele fez outro parecer favorável de 2 laudas. Eu nunca vi um promotor ocupar 2 laudas dando um parecer favorável ao réu. Aí o juiz acompanhou e me deu, porque o presidente faz um indulto, mas quem homologa, não sei se eu tenho esse, é o juiz. O juiz é que dá a canetada. Então ele me deu o alvará e eu fiquei livre, igual a qualquer um aqui, não tem pendência nenhuma. Não é como liberdade condicional. Cidadão livre igual a qualquer outro, inclusive réu primário. Você readquire a primariedade. Isso aí foi em 2000. Aí, tudo aquilo que eu fiz uma exposição em Mossoró, que foi muito bem frequentada. A imprensa deu a maior força do mundo. Aí os amigos começaram, façam aqui. Façam aqui. Aí a retrospectiva. Bruno Steinbach, 30 anos de pintura, que foi lá no Casarão 34, ali na Praça do Bispo. Foi uma maravilha, que ali é um espetáculo, o salão, você conhece, né? Isso. Que por sinal botaram o nome, olha as coincidências. É Salão Pedro Américo. Minha primeira exposição no outro canto. Exposição. Aí a gente fez, foi uma coisa muito bonita. Quem apresentou foi Aldo Schuller, que é meu amigo. Gente finíssima, um cavalheiro. Ele foi o meu mestre de cerimônia, que eu também não quis botar muito o poder público, não. Eles cederam o espaço, mas os convites foram por minha conta, coquetel por minha conta, foi a padaria Bonfim, posso fazer o... Pode sim. Meu amigo Norberto, padeiro, que sempre chega junto. Padeiro foi quem entrou com o coquetel, com a comida, e meu irmão Eduardo Machado também participou como patrocínio. Então o governo, as despesas com prefeitura e governo, foi só a energia. Até a Assembleia me cedeu 2 moços que estavam de férias, de licença. Na época era Gervásio Maia, o presidente da Assembleia. Gervásio pai de Gervasinho, que é deputado hoje. Eles arranjaram 2 mocinhas que eram do cerimonial e estavam de férias. Aí as mocinhas foram lá tomar conta da expulsão. Quer dizer, eu não usei nem o staff da prefeitura. Então essa expulsão foi uma dor de cabeça danada para montar, porque eu tive que sair pegando emprestado. Então eu fui na casa, na época, o senador Zé Maranhão, pedi um quadro emprestado, um retrato dele. Um painel enorme na casa de uma amiga minha para levar. Quer dizer, cada quadro era uma viagem, às vezes 3, 4, porque eu chegava lá, o porteiro não tinha sido avisado que eu ia pegar o quadro, não deixava eu entrar. Aí volta, começa tudo de novo. Foi um mês só coletando essas obras. Para poder montar a exposição. E guardei em casa. Quando estava tudo lá,
Montamos a exposição. E depois devolver tudinho. E o medo de arranhar a cara de Zé Maranhão. E aí a bronca. Mas deu tudo certo, foi maravilhoso. Agora, e coloquei uns 5 quadros para ver se vendia. Tu comprasse? Lá também ninguém comprou não. Mas foi bom. Hoje eu tive a honra de conhecer um pouco da vida e da obra do artista visual pessoense paraibano Bruno Steinbach. A gente se encontra no próximo Observatório Cultural. Até lá!